Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Vendas é Esporte, do CT de Vendas. Estou aqui com meus sócios, Ed e Eurico. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito interessante, que é gestão, né? Gestores tanto de área comercial, de qualquer área que for, de você mesmo, a gente vai falar sobre isso, de uma empresa inteira. Nós três aqui já tivemos experiências tanto como vendedores, né, talvez a maior parte da nossa carreira, como gestores de grandes empresas, como empresários, empreendedores também. Então a gente vai trazer um pouco, desmistificar algumas coisas que existem nesse mundo de gestão que talvez possam ser importantes para você aí no seu dia a dia. Vamos lá. Como que a gente... Porque é um tema vasto, gigantesco. Por onde que a gente começa a destrinchar esse tema enorme, né? Que é gestão. Eu vou começar te perguntando, Rodrigo. Todo mundo é gestor? Eurico? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Essa é uma excelente pergunta, e porque, antes de tudo, quem é o seu primeiro gestor como mais importante? E o seu primeiro gestor como mais importante é você mesmo. Né? Então, vamos colocar que, obviamente, que a gente vai falar bastante aqui sobre especificidades da função de gestor ou de técnico, né, e tudo, mas é importantíssimo você trazer esse ponto, porque todo mundo tem que entender que é o gestor de si próprio. Então, que a responsabilidade do seu sucesso ou do seu resultado é prioritariamente sua. Então, esse é o primeiro ponto para a gente olhar aqui. A gente vai falar, claro, de muita coisa que é particular de uma gestão de time. Mas é importante que cada membro do time entenda que ele é gestor de si próprio. Esse fato de todo mundo ser gestor, é legal porque a gente fala, todo mundo é vendedor, né? Agora todo mundo é gestor. Todo mundo é gestor. Isso passa só por eu não delegar uma responsabilidade para o meu chefe, para o meu gestor, ou tem mais coisa que faz parte disso, todo mundo é gestor? Eu penso, como eu comentei, tá, Rodrigo? Eu penso que é uma questão de consciência de que você é o responsável pelo seu sucesso ou não. E ao invés de você, às vezes, falar, eu não atingi porque o meu gestor não fez tal coisa, ou porque a minha empresa não me deu um treinamento, ou porque tal coisa não aconteceu. Vamos colocar aqui, assim, a responsabilidade primária é sua. Sim. Então, de aprender, de se desenvolver, de tentar, de estar no lugar certo, até de se inserir dentro da cultura de uma empresa, a gente vai falar um pouco disso também. Então, assim, a responsabilidade primária é sua. E, nesse sentido, você é o seu gestor. Ponto. Boa. Né? Eu acho que nós todos concordamos aqui que uma característica muito forte de um bom gestor e um bom vendedor é a não transferência de responsabilidade, né? Isso que você está falando, Eurico. Perfeito. Então, quando a pessoa entende que a responsabilidade é dele, que ele não tem que transferir essa responsabilidade para outro, ele já está gerindo a sua própria carreira, gerindo a sua própria vida. Esse é o primeiro passo para o sucesso dele. E é um passo fundamental. Quer dizer, quem não dá esse passo, a chance de ter sucesso é menor. Porque vai começar a arrumar desculpa e vai falar, não aconteceu por culpa de... Isso. E um outro ponto que eu acho que envolve isso daí, e a gente... Infelizmente, a gente vê isso acontecendo muito. São pessoas que não têm uma direção clara para a própria carreira e às vezes delegam essa direção e delegam os objetivos que eu quero para mim mesmo, delegam isso para a empresa, para o gestor. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a gente fala assim, tá, onde que você quer estar daqui a 5 anos? E o cara trava. Fala, cara, como assim? Você não pode travar numa pergunta dessa, não. Você tinha que estar na ponta da língua. Você tá nem pensando no ano, né? No final do ano. Exato. Quem dirá do que é 5 anos. O cara trava. Eu falei, cara, se você não sabe, ninguém sabe, né? Porque é a sua carreira, é você. Sim. Rodrigo, a gente falou aqui no episódio 2 de um tema de inteligência emocional. Sim. Depois a gente coloca no episódio 3. No episódio 3, verdade, isso. Desculpa. Mas é importante porque, assim, e a gente falou um pouco sobre o autoconhecimento. Todo mundo tem que se conhecer, saber o que quer, saber para onde vai. Isso. E esse é o primeiro ponto de se autogerir. Né? Então, a gente falou de autogestão também na parte de inteligência emocional. E é fundamental para todos. Para quem é vendedor, para quem é atleta e para todo mundo. Né? Então, assim, eu acho que esse ponto que você colocou é fundamental. Sim. Porque, primeiro, começa por você se conhecer, saber para onde você quer ir, saber que empresa você quer trabalhar. Né? Uma vez eu fiz um planejamento de carreira e uma das coisas que a gente trabalhou nesse planejamento de carreira foi em que empresa
vamos lá, te chama a atenção para você trabalhar? Que tipo de empresa aqui? Não, e eu nomeei. Eu gostaria de trabalhar nessa. Legal. E eu trabalhei em 2 daquelas que eu coloquei na lista lá atrás. Né? Então é muito interessante porque assim, eu tinha o que eu gostaria de fazer, em que ambiente eu gostaria de estar inserido, que tipo de cultura. E aí eu direcionei a minha carreira para andar para lá. Mesmo como vendedor, você já era gestor da eu sua já era carreira. gestor, perfeito. Perfeito. Isso passa muito também por disciplina. E aí, vou trazer à tona um assunto que a gente conversou durante a semana sobre uma entrevista do Kaká, né? Que a gente viu lá na CBN. Ele falando sobre disciplina e obediência. E aí, o que ele fala? Que ele achava que ele era disciplinado, quando na verdade ele era obediente. E o que está envolvido por trás disso? A obediência, você está ali só seguindo as regras que lhe são colocadas. E quando você tem disciplina, você está seguindo aquilo que você acredita ser o melhor para a sua carreira. E ele sentiu muito isso quando ele parou de ser jogador e teve que gerir a sua própria carreira. Aí ele falou assim, agora eu sei o que é disciplina. Eu achava que era disciplinado antes, não. Agora que eu tenho que ser disciplinado. Porque por conta própria eu tenho que executar, fazer, planejar. E isso sim é disciplina, não só seguir regras e executar no nível mais de obediência. Excelente lembrança. Foi acho que é no Márcio Atala, que entrevistando ele na CBN, no podcast. Ótima entrevista aí para vale a pena para vocês olharem. Né? Deixa eu puxar aqui nessa questão de gestão ou do técnico ou do líder, né? E vocês acham que é a mesma coisa gestão de pessoas e gestão de time? Não, eu acho que são coisas diferentes, complementares, mas diferentes. Assim, o gestor ele tem 2 papéis que você precisa ser bom nas 2 coisas. Um é você saber gerir bem o seu time como um todo. Bota aí no esporte, isso daqui é o cara que é bom no vestiário ali, consegue unir o grupo, criar um ambiente legal, consegue mostrar para todo mundo a direção para onde a gente está indo e tal. Esse é um gestor de grupo. A gente ouve falar isso no esporte. O cara é bom gestor de grupo. O outro é você ser bom no 1 a 1. É você saber desenvolver pessoas. É eu pegar aqui um profissional que às vezes não está num nível top e deixa esse cara aqui na minha mão que daqui a 2 anos vocês vão ver esse cara aqui performando no nível alto. Uma coisa é você fazer o grupo performar. Outra coisa é você, dentro do grupo, você ter crescimento individual dos seus liderados. Acho que são 2 coisas totalmente diferentes. Eu concordo totalmente e até acho que vale a pena a gente dividir a nossa conversa hoje nesses 2 temas separados, né? Gestão de time e gestão de pessoas. Eu até acredito que o time ele tem vida própria, né? O time em si ele é uma entidade aí, vamos lá, que caminha, né? Aquela história de que o time se fala, até quando o gestor não está perto, né? Mas eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Então, o time ele tem uma vida própria. Todo time tem um grupo de WhatsApp sem um gestor. Sem um gestor. Todo time tem isso. Se você acha que seu time não tem isso, seu time tem. Exato. Né? E aí, a gente pode dividir as responsabilidades do gestor ou do técnico, né, na parte de como ele trata o time como um todo e como ele trata cada indivíduo do time. Né? Vamos começar primeiro falando do time como um todo. E aí a gente pode falar um pouquinho o que faz do gestor de time, né? Alguém que tem que ter alguns conhecimentos específicos ou algumas responsabilidades específicas. Né? Então vamos lá, vou trazer um ponto aqui primeiro. Né? Uma responsabilidade do gestor de time é estruturar o time. O que eu chamo de estruturar o time? Quem faz o quê? Pega num time, se eu colocar um cara que é bom no gol e botar ele lá na ponta esquerda, não é, né? Então eu tenho que colocar cada um no seu lugar, né? E aí entender quem faz e comunicar muito bem qual é a missão de cada um. Legal isso aí, porque às vezes isso é tão trivial que a gente nem pensa, né? Por exemplo, se chega um técnico de um time de futebol que a gente tá falando aqui, o cara pega o lateral esquerdo e ele bota para jogar na ponta direita. Até quem não entende de futebol vai falar assim, esse cara não é um bom técnico, né? Porque o cara já tá inventando moda aí, professor Pardal, não sei o que, tal. Então é legal isso, você definir bem as posições do teu time.
Agora, para isso, e mistura um pouco com outro ponto também, porque eu preciso entender individualmente qual que é a aptidão de cada um, né? Mas colocar essa aptidão para funcionar dentro do grupo. É isso. Né? É isso. Então, aí você já tem um ponto, Rodrigo, que é... Lembra que a gente tem gestão de pessoas e gestão de time. Na gestão de pessoas, você tem que conhecer cada um. Sim. E aí você, quando organiza o time, você coloca cada um no seu lugar. Na sua melhor posição. No seu melhor lugar. Mas é importante, vamos colocar agora um pouquinho no mundo de vendas, né? Como é que você estrutura o seu time de forma a você cobrir melhor o território definido para esse time? Tá. Né? Então, vamos colocar aqui, e olha que puxada que é interessante e como isso daí não é trivial. Né? Digamos que você tem um time para cobrir o Brasil inteiro, para vender um determinado produto. Uhum. Você divide esse time, a responsabilidade de cada um do time, por região ou por mercado? Por tipo de cliente, né? Tipo de cliente, indústria. Né? Então, aí já entra uma forma de você dividir o seu time diferente. Sim. Se eu dividir por região, é importante que eu veja, eu posso fazer isso à distância? Eu posso fazer isso com alguém que não é da região ou que não conhece a cultura daquela região? Porque a região tem muito de cultura, e aí a gente pode falar, vender em Minas Gerais é diferente de vender no Sul, Totalmente. Que é diferente de vender em São Paulo, que é diferente de vender no Nordeste. Totalmente. Então você tem que ter pessoas que saibam como jogar o jogo daquela cultura, daquela região. Então, se você dividir o seu time por região. Agora, se você dividir o seu time por indústria, varejo funciona completamente diferente de indústria, que funciona diferente do mercado financeiro, que funciona diferente do mercado de serviços. Sim. Então, o seu time tem que saber falar a linguagem daquele do cliente, negócio, exato. do mercado. Então, é uma outra forma de você estruturar seu time. Legal. Olha que interessante. Legal. Que, né, pegando nas posições de cada um, e aí você tem diferentes formas de você estruturar o time. Isso é porque a gente está começando, né? Então, você que está pensando em ser gestor, você já senta na cadeira aí, porque tem muita coisa ainda. Pois é. Vamos lá, mas o gestor, qual a principal responsabilidade do gestor, na opinião de vocês? Uma boa pergunta. A principal de todas, eu diria assim, na lata, é conseguir fazer com que o time performe no máximo da performance dele possível, desde que alinhada com o objetivo da empresa. Tá. Eu acho que o papel do gestor dentro da companhia é isso. Eu preciso entender onde a empresa quer ir e eu preciso extrair o máximo do meu time para alcançar aquele objetivo. Por que eu falo isso? Então são 2 pontos, né? Máxima performance da equipe alinhado com o direcionamento da empresa. Se eu tenho só a máxima performance da minha equipe não alinhado com o direcionamento da empresa, eu acho que eu estou falhando como gestor, porque eu não estou transmitindo para a minha equipe o que a empresa quer. Se eu estou alinhado com o direcionamento da empresa, mas eu não estou tendo a máxima performance da minha equipe, eu estou falhando como gestor porque eu não estou conseguindo extrair da minha equipe uma boa performance. Eu estou só sendo um comunicador de objetivos. Eu não estou conseguindo extrair individualmente e melhorar a minha equipe. Então, para mim, passa por essas 2 coisas. Não sei. O que vocês acham? Eu penso muito assim também, e tem um ponto importante também que eu acho que é na captação. Porque se você está entregando para a empresa, mas só que você não está tirando o máximo dos caras, você captou muito bem, mas você não está explorando bem o potencial daquela equipe. E na situação contrária, que você está tirando o máximo deles, mas ainda está muito abaixo do que a empresa pede, talvez você não esteja captando tão bem. Porque aí você tem que estar captando pessoas com uma performance... Captando, você está dizendo recrutando, né? Recrutando, exatamente. Desculpa. Membros da equipe. Recrutando, formando uma equipe abaixo do que a empresa espera. Que nunca vai chegar naquele resultado. Então, acho que uma característica assim, fundamental do gestor é saber identificar essas pessoas e formar uma equipe de acordo com isso que você falou, de acordo com a estratégia, o que é esperado pela empresa. Perfeito. Esse é um ponto fantástico, a gente pode depois até voltar nele, tá, Zé? E pegando um pouco também do que você falou, Rodrigo, na minha visão, a principal responsabilidade do gestor é entregar o resultado do time, entregar a meta. Legal. Certo? Legal. Então, assim, e aí no que você comentou, que é você extrair o máximo do time, sim, desde que esse máximo entregue a meta. Que é o objetivo. É o objetivo da empresa, é o que ela espera daquele time. Que no final das contas é a meta do gestor. Né? Então, assim, ele também tem que entregar a meta dele. Perfeito. Eu falei, e você resumiu em tem que bater a meta. É bem isso mesmo. Bem isso.
Mas é importante esse foco, porque no fundo a responsabilidade desse resultado do time é do gestor. Sim. E ele vai ser cobrado por isso. Sim. Então ele tem um nível de pressão um pouco além do indivíduo, porque a responsabilidade pelo conjunto é dele, como técnico de um time. A responsabilidade no final é dele. Quem vai perder o emprego. É ele que vai perder o emprego primeiro. Quem joga é o jogador, quem perde o emprego. E aí volta para a frase clássica do esporte. É mais fácil você trocar um time inteiro ou trocar o técnico? Não é? Troca o técnico. Exato. Mas é muito importante que haja essa percepção por parte da empresa de aonde está acontecendo o problema. No ponto que você colocou, Zied, se o time não está bom e você tem que trocar, é uma responsabilidade do gestor de trocar rápido. Sim. Por mais difícil que seja isso. Exatamente, senão ele vai ser trocado. E aí entra num outro ponto, que o Zi comentou um pouco disso. Quando você está falando de recrutamento, de trazer pessoas para a sua equipe, eu acho que o gestor ele precisa ter um poder de atração interessante. Por exemplo, eu vejo assim, um bom gestor é um gestor em que outros profissionais querem fazer parte da equipe dele. O cara olha assim e fala, pô, eu queria que aquele cara fosse o meu gestor. Isso eu acho que é um bom indicativo de um bom gestor. Sem dúvida. Né? Porque se outras pessoas que não são da equipe querem fazer parte da equipe dele, alguma coisa tem ali que talvez o outro gestor lá não tenha. Né? Então, essa capacidade de atração eu acho que é um negócio interessante. E a gente pode entrar facilmente nesse tema, né? Quais são as características de um bom gestor? Não sei se está na pauta ou a gente ainda vai chegar lá. Tem, a gente vai chegar lá e tem várias coisas, mas provavelmente não tem tudo aqui. Eu tenho certeza que você vai falar coisas que a gente colocou aqui, é muito legal isso. Mas o ponto, e é interessante aí, que é legal da gente falar, é assim, quando a gente fala gestor, não é questão de gestor de vendas. Isso. É gestor. O dono de uma empresa, ele tem a meta para a empresa dele. Perfeito. E a responsabilidade dele é entregar essa meta para quem? Para ele mesmo. Pra ele mesmo. Se ele é o dono, se ele é o único dono. Sim. Né? Agora, se é uma empresa que tem acionistas... É pró-acionista. É pró-acionista. Então, é o presidente da empresa tem que entregar o resultado para os acionistas. Né? Então, você tem sempre essa questão de trabalhar em função de um resultado e a responsabilidade pelo resultado é do gestor. Em qual nível que ele esteja. Em qualquer nível que ele esteja. Seja você gestor sobre uma pessoa, equipe, gestor de gestores, gestor de uma unidade de negócio, gestor de uma empresa. É isso aí. Uau. Entendeu? Legal Vamos demais. lá. Aí o ponto também interessante, né? Como dividir a meta? O cara tem a meta da equipe. O cara recebeu o número ali que ele tem que entregar. Isso. Como gestor. Como é que ele agora divide a meta individualmente pelos membros da equipe? O cara divide isso por todo mundo ou ele identifica... Eu tenho 10 membros, eu pego a meta e divido por 10? Não, jamais. Jamais. Né? Então, o que vocês acham? Como é que algumas formas interessantes de dividir? De novo, vai tocar naquele outro ponto de você fazer a gestão 1 a 1 e entender até onde cada um pode ir. Conhecer cada um. Né? Conhecer cada um. Por exemplo, se eu sou gestor, recebo aqui a minha meta, meu objetivo é esse. Eu sou dono da empresa, meu objetivo é esse. Eu tenho essas 10 pessoas aqui. Eu vou dividir entre eles, considerando o potencial de cada um deles. Eu não vou dar para o Zied, você tem que fazer 20, sendo que o máximo que ele fez na vida foi 10. Não vou fazer isso porque a chance de não bater é muito grande. Mas também eu tenho que desafiar eles a crescerem. Eu não posso também... o Zied sempre faz 10. Tá bom, Zied, então 5, porque eu sei que 5 ele bate tranquilo. Aí eu tô jogando contra o meu objetivo. Eu tenho que botar ali um pouquinho mais, bota uns 12, bota 13. E aí eu vou trabalhar 1 a 1 com ele para transformar ele num cara que faz 13. Então eu penso muito nisso. Dividir de acordo com as capacidades de cada um, colocando um desafio para crescimento. Se eu fiz no ano passado, nesse ano eu tenho que fazer um pouquinho mais. Eu não gosto muito da questão de manter estável. Eu acho que você tem que buscar sempre um crescimento. Bom ponto. Dentro do que você falou, o bom gestor ele sabe o que cada um tende a entregar. Se ele não tem esses números na palma da mão, tá errado. Né? Ele tem que saber, a média desse cara é tanto, a média desse cara é tanto. E aí dentro dessas médias ele vai dividir o objetivo dele. Se já automaticamente bate, legal. Não, dentro, cada um fazendo a sua média, ainda vai faltar tanto. Então você vai ter que aumentar percentualmente o que cada um está entregando para chegar nesse valor total. Né? Para que, de uma forma assim, proporcional que cada um tem capacidade de entregar,
aumente também na mesma proporção para o cara que entrega muito e para o cara que entrega não no mesmo número, na mesma proporção. Perfeito. Até você ajustar isso para o número que você quer. Essa é a forma como eu vejo, que eu enxergo. Acho que tudo que vocês falaram tá perfeito, mas vou botar mais uma pimentinha na história. Vou colocar duas coisas, por exemplo. Você tem no seu time gente que é júnior e gente que é sênior. Tem o pleno no meio também, né? Vamos colocar assim, né? Não faz sentido, até porque o salário do júnior é um, o salário do sênior é outro. Então não faz sentido você exigir igual do júnior que está aprendendo e do sênior que já faz isso há 5 anos. Isso. Então a cota, a meta, já vai ser diferente por aí, certo? Perfeito. Agora também tem uma questão que eu vejo que é importante, que é aonde ele vai atuar. Qual é o potencial do território, do cliente, do mercado? Total. Porque não adianta eu colocar, e aí na que eu falei aqui da divisão por território, né? Se eu pegar e colocar aqui, mesmo com um cara sênior na região norte, só porque ele é sênior eu vou dar uma cota maior para ele, uma meta maior para ele do que o cara que está aqui em São Paulo que é pleno? Não. O mercado em São Paulo, né? Daí eu posso olhar até o histórico da empresa, eu faturo aqui em São Paulo 40% do resultado do país. Uhum. Então, a meta vai ter que ser um pouco assim. Eu não posso diminuir aqui em São Paulo. Eu não posso cair. Né? Então, eu tenho que cruzar algumas informações que tem a ver tudo com o que vocês falaram do potencial de cada um, mas também tem o potencial do território ou da onde ele vai atuar. Então, eu tenho que fazer um cruzamento de várias informações para chegar numa meta o mais adequada possível. Eu não gosto de falar de meta justa, né? Porque não existe justiça nesse ponto. Mas é uma meta adequada. Errar na meta é um problema também. E definição de meta é uma ciência, vamos dizer assim. Não é algo e é crucial para a performance da empresa como um todo, porque você, no final das contas, tudo vai convergir, como eu falei da responsabilidade de não entregar a meta. Então, se eu tenho que definir a meta, eu não posso errar nessa definição. Então, eu tenho que olhar fatores que não são somente do potencial individual, do quanto o cara já fez, mas o mercado que o cara vai atuar. Da experiência que ele tem, né? E do mercado onde ele vai atuar. Então aí a gente pode começar a montar uma meta adequada para cada situação. Acho que esse é um ponto muito interessante que faz parte da responsabilidade do técnico e dos membros. A galera que estava achando que ser técnico era só sentar na cadeira no ar-condicionado, carro na garagem. Vendas é esporte, né? Então eu vou dar só um exemplo em esportes para a gente pensar se isso daí é só para vendas ou não, né? Pega uma equipe de revezamento 4x100 de atletismo. Tá. Né? E aí você, técnico, define que essa equipe tem que fazer a prova em menos de 39 segundos. Eu estou chutando um número, falando 10, 9, beleza, né? 39 segundos, os 4. Né? Como você define a meta para cada um? O primeiro, ele larga parado. Então, provavelmente, ele vai fazer um tempo um pouco maior do que os outros 3. Né? Aí você olha o potencial de cada um. Como você falou, esse aqui já corre normalmente abaixo de 9,5, sei lá. Né? Então, como é que eu ajusto cada um para que, no final, o time entregue 39? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. Então eu tenho que ver qual vai ser a ordem ideal desse time, de cada um. Eu conheço cada um, eu sei qual é o nível de aceleração, o que for. E eu defino quem faz o que em que ordem. A passagem do bastão ou o que for, para que o resultado do time seja aquilo que eu estava querendo. Legal. Eu vejo esse é um paralelozinho que a gente pode colocar na parte do esporte. Legal, perfeito. Né? Perfeito. Vamos lá. Mais um ponto do gestor. Né? Toda empresa tem a sua estratégia e tem o seu propósito, certo? Perfeito. Vocês concordam comigo que é também uma responsabilidade do gestor passar essa estratégia para o time? E por que eu estou falando isso? Normalmente, o gestor ele participa de algumas reuniões em que entra talvez num detalhe maior da estratégia. Quem está mais no dia a dia, na operação, fica mais focado na operação, no dia a dia, na tática, um negócio mais rotineiro. Uhum. Mas a estratégia vem de cima. É uma missão do gestor, na minha opinião, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, passar essa estratégia para o time de uma forma que eles entendam onde eles estão inseridos. O que vocês acham? Isso. Aí eu acho que você terminou sua frase com o ponto que eu ia falar. Ele tem que passar essa missão, sim. Tem que passar esse objetivo, sim, numa forma que eles entendam. E aí aqui eu acho que é onde muito gestor erra.
ou não passando a missão, e aí o time fica perdido sem saber, tipo assim, tá, estamos fazendo tudo isso, mas para onde que tá indo o barco, né? E aí você começa a ter o burburinho no grupo de WhatsApp só do time lá, você começa a ter o burburinho lá. E outra forma é o cara passar a estratégia e a missão da mesma forma como chega para ele, sem filtro. E eu acho que os melhores gestores são aqueles que sabem filtrar e passar para a equipe na linguagem que eles entendam, uma linguagem mais simples, que eles não precisam saber todos os detalhes. Eles precisam saber, cara, estamos indo para lá por causa disso e vai ser bom para todo mundo por causa daquilo. E a gente precisa fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Pô, faz sentido. Então eu acho que ele precisa simplificar e entregar mais mastigado para o time. Não é simplesmente passar e também não é simplesmente esconder. Né? É igual quando a gente está ensinando uma criança. Naquele momento, a gente não vai dar todas as informações para aquela criança porque está longe dela entender a complexidade de tudo que está por trás. Eu vejo que na empresa é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem algumas informações que não cabem se levar ali para a equipe. Porque por uma série de fatores, né? Até para não perder o foco, né? E às vezes até pela complexidade de informações e muitos outros fatores envolvidos. Então você vai dar o direcionamento de uma forma mais simplificada, na linguagem daquela criança e com a equipe na linguagem que vai para a equipe, como você falou, Rodrigo. De uma forma que eles entendam o porquê e o como. Isso é importante. O vendedor tem que entender o porquê e o como. A gente vê muitas vezes metas sendo estabelecidas, ordens sendo dadas, de uma maneira muito assim, é isso e pronto. Eu falo que quando a gente ensina, a outra pessoa aplica e com uma forma muito mais fácil, né? Muito mais convincente, porque ela entendeu o porquê. Quando a gente só replica alguma coisa que nos foi pedido, eu vou estar fazendo de uma forma robotizada. Mas se eu entendo o porquê daquilo, aí eu vou fazer de uma forma muito diferente. E aí é a mesma coisa, quando a gente passa isso para a equipe, se eles entendem o porquê e principalmente o como, aí você está dando todas as ferramentas e está dando um propósito para eles. Você tocou no ponto, cara. Assim, eu lembrei, a gente fez um trabalho, está finalizando um trabalho com um cliente nosso, em que a gente identificou rapidamente que tem um propósito, que a empresa ela se posiciona e talvez isso nem estivesse sendo tão bem explorado quanto podia, porque o propósito deles é fantástico. Né? Mas uma das coisas que assim, se torna muito importante para a gestão é de fazer com que cada um entenda esse propósito. E eu acho muito legal quando você chega a tal nível de que as pessoas vestem a camisa. A questão de vestir a camisa da empresa. É quando ela gosta do propósito, ela se identifica com aquele propósito, faz parte também do propósito dela, e aí ela se identifica. Aí eu acho que a gente entra até num ponto que também vale a pena a gente falar aqui um pouquinho, que é a própria cultura da empresa. Perfeito. Eu ia até comentar sobre isso, porque quando você pega as empresas que hoje têm cultura, assim, vou falar de uma cultura boa, muito bem estabelecida, e a gente sempre tentou fazer isso nos nossos negócios, né? O gestor, ele passa a ser, eu falo assim, ele é um filtro entre o que a empresa está discutindo em nível estratégico e o que vai ser feito no campo, na operação. Se esse filtro está muito bem estruturado, a mensagem ela chega lá da forma como tem que chegar, porque ela não pode chegar densa como ela é feita aqui na estratégia, no campo não entende. Mas também ela não pode só passar gotinha para lá, porque senão acontece o que acontece em muitas empresas, do campo, da parte operacional, começar a olhar para os diretores, para o presidente da empresa, para a parte estratégica, e começar a falar assim, pô, os caras estão lá no ar-condicionado, estão lá chovendo regra e não sabem o que acontece aqui, né? Então você começa o gestor ele pode tanto aproximar quanto ele pode distanciar, né? E se você é dono de uma empresa, preste muita atenção nos seus gestores, porque eles são o caminho que você tem até o campo. Não só para você levar a sua estratégia para lá, mas também para você receber feedback do campo para você montar uma estratégia melhor. Que é o que eu acho que onde muitas empresas às vezes erram. Querem fazer só daqui para lá. Não. Eu preciso que o meu gestor ele seja um ponto de conexão entre o que está acontecendo na minha operação e o que eu estou definindo aqui na minha sala de estratégia. Se eu não ouvir o meu gestor, e eu preciso que esse gestor ele seja um interlocutor, trazendo o que a equipe dele está sentindo na prática lá, porque às vezes eu montei uma estratégia, os caras estão dando com a cabeça na parede lá e não está dando certo. Eu preciso que o meu gestor traga isso para mim.
E acho que tem um ponto, Rodrigo, que é fantástico nisso que você colocou, que é assim, não é rediscutir a estratégia. Isso. A estratégia está definida e é definida lá em cima. Então, assim, eu, na minha época de vendas, né, assim, mas por que está indo para esse caminho? Não é uma questão desse questionamento com a expectativa de que vai ser mudada por isso. Você pode até sim. A ideia não é que nem você falou, não é você cercear a opinião do time. Não é isso. Feedbacks são bons. Mas não é ter a expectativa de que você vai ajustar a estratégia à sua necessidade. Exato. A estratégia da empresa é definida por uma série de motivos. E aí, essa é a grande questão do gestor, é como que ele tem a habilidade de trazer essa estratégia para a realidade do time, de forma que esse time compre essa ideia. Isso. Ele está vendendo. Ele vende o tempo todo. Ele está vendendo. Né? Então, é muito interessante aí, porque, na verdade, ele vai fazer uma venda da estratégia para o time dele. Exatamente. Né? E da cultura, né? E aí a questão da cultura é também muito interessante, porque assim, não estar dentro inserido na cultura é um problema, e aí você tem que ajustar e tudo isso. Vou mandar. Esse meio de campo que você colocou, eu acho também que ele é muito legal, Rodrigo, porque assim, o gestor, ele deve atuar, vamos colocar entre aspas, como um advogado do time. Sim. O que é esse advogado do time? Do time e da empresa, nos dois lados. Né? Essa é a dificuldade, né? Porque ele tem que ter essa sensibilidade, por isso é difícil a escolha de gestores, por isso que muitas empresas falham. Porque ao mesmo tempo que ele tem que defender os interesses da empresa, ele tem que defender também os interesses da equipe dele. E de uma forma que converja. Né? Não pode ser aquela falsidade, na frente de um eu defendo o interesse de um, na frente do outro. Rapidamente ele vai perder a equipe dele, né? As pessoas percebem isso, mas se ele consegue juntar, e aí está um grande desafio do gestor, se ele consegue juntar, poxa, como é que eu defendo os interesses da minha equipe de uma forma que seja relevante para os interesses da empresa, né? Muitas vezes parece óbvio, pô, se a equipe está feliz, ele vai produzir mais, mas nem sempre é assim. Existe muita coisa por trás. Mas se ele consegue ter essa habilidade de jogar esse jogo, aí sim, né? Ele deixa os dois lados felizes. E tem muito a ver com a questão da própria pressão, né? Vou colocar um exemplo. Se há a perda de um contrato que era esperado pela direção da empresa, né? A própria direção às vezes vai olhar assim, não, mas o que o gerente da conta não fez? Por que a gente perdeu? Né? E aí o gestor, obviamente que ele tem que chamar no privado esse membro para eles aprenderem, discutirem de uma forma construtiva o que poderia ter sido feito. Mas também é responsabilidade desse gestor matar no peito e ele assumir essa responsabilidade como dele também, né? Poupando um pouco a imagem do vendedor, né? E aí colocando o que ele vai fazer em termos de plano de ação para que isso não aconteça mais. Mas é importante que ele não exponha diretamente, porque aí ele tirou o filtro total e ele expôs diretamente. Então, assim, ele atuar dessa forma, eu acho que ele consegue aí ganhar a confiança do time. É que nem o técnico na entrevista coletiva. Isso, né? Se ele disser que o cara ele errou porque ele não fez tal coisa no treino, ele perde o vestiário inteiro. Né? E ao mesmo tempo, ele também não deve passar para cima qualquer questão que seja interna do grupo. Né? Então, nos dois sentidos, obviamente que porquê? Ele é o responsável pelo resultado do time como um todo. Perfeito. E a empresa vai cobrar dele. Ponto. Entendeu? Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental para que todo gestor ou todo candidato a gestor entenda, né, que tem também para colocar. Você colocou a questão do recrutamento, Zied, que eu acho que é também fundamental. Tanto o recrutamento quanto a troca. Né? Vamos lá, no recrutamento, recrutar bem é crucial. E aí você entender a questão de atitude, né, que você espera de casamento com a cultura, né, e tudo. O que vocês podem falar um pouquinho de recrutamento? Como é que vocês hoje, no dia a dia de vocês, que técnicas ou que condições ou que pontos vocês colocam na hora de recrutar? Boa pergunta. A gente tem uma equipe comercial que a gente faz ativamente, temos uma parte que cuida só disso, né, de recrutamento, de vendedores e tal.
É um assunto complexo, delicado, porque você precisa entender, primeiro, qual é o tipo de profissional que vai performar mais na sua operação, aonde que está esse profissional no mercado, e aí é uma venda. O que eu tenho aqui como oportunidade que eu posso vender para esse profissional para que ele queira fazer parte do meu negócio. Eu vejo o recrutamento como uma venda. Essa venda ela é complexa porque ela envolve muitas coisas. Ela envolve um profissional do outro lado que tem a carreira dele, que é gestor da própria carreira dele, como a gente falou aqui. Então eu preciso entender a necessidade desse cara para a evolução na carreira dele, quais as dores que ele tem no lugar que ele está lá hoje, seja financeiro, seja de reconhecimento, tal, de meritocracia, o cara quer crescer, não sei o quê, não sei o que é, mas eu tenho que saber, dentro do meu perfil, o que esse cara quer e o que eu vou oferecer como solução para ele olhar para cá e falar, era aí que eu queria estar. E aí entra um outro ponto que eu acho fundamental, a gente vai entrar nisso depois também. Como que esse cara vai me olhar como gestor, vai olhar o Zied como gestor, vai olhar o Eurico como gestor e vai falar assim, eu quero ser liderado por esse cara. Gostei de você, gostei da sua empresa, gostei da sua oportunidade, mas desses três eu acho que o gestor ele tem um papel fundamental, por isso que eu falei antes aqui da atração de pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas, muitos recrutados consideram a oportunidade, consideram a empresa depois de enxergarem ali um bom gestor. Sim. E falar assim, esse cara pode me ajudar a chegar no próximo nível. Sim, pessoas compram pessoas. Pessoas compram pessoas, eu acredito muito nisso. E é legal que é uma venda e é uma compra também. É uma venda e é uma compra. Olha que legal, porque o cara que está também na entrevista, ele está se vendendo. Eu estou vendendo para ele a oportunidade, mas ele tem que me vender o profissional que vai casar com a necessidade que eu tenho. Todo mundo é vendedor. De profissional. Todo mundo é vendedor. E quem está fazendo esse processo, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu acredito que não é trazer qualquer um a qualquer custo. Poxa, eu gostei desse cara e eu acho que eu tenho que trazer ele. Não, eu tenho que analisar se vai ser bom para ele e se ele tem as qualidades que vão fazer ele se destacar naquele negócio. Porque cada mercado tem uma especificidade. Cada processo comercial é diferente do outro. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de analisar assim, para esse processo comercial, esse cara tem o que é preciso para se encaixar aqui? Porque eu não vou pegar um cara que esteja muito bem e vender algo para ele vir aqui se frustrar. Aí tem aquela responsabilidade. Se o gestor está pensando nas pessoas, ele começa a vender a relação de confiança dele já ali. Então ele já dá um passo importante para depois liderar essa pessoa. E acho que tem um ponto muito, muito importante nisso que você está dizendo, Zied, que é o seguinte. Como uma venda ou como uma compra, né, que nem a gente estava comentando, você precisa se preparar para fazer. Então você precisa saber quem é o perfil que você quer buscar. Né? Que tipo de experiência, conhecimento essa pessoa tem que ter, que tipo de atitude você quer, como essa pessoa pode se inserir ou não com essa atitude dentro da cultura da empresa. Né? Então, é super importante que o gestor se prepare e saiba muito bem quem ele quer recrutar. Exatamente. Porque o ponto aí principal é um recrutamento mal feito é um problema enorme para o atingimento da meta. Sim, entendeu? Então, assim, isso aí isso. A gente escuta muito até da nossa equipe, assim, o pessoal fala assim, nossa, que ambiente incrível que a gente tem aqui. E uma dica que a gente usa muito, que eu aprendi há alguns anos atrás, é recrutar e trazer pessoas que você passaria um final de semana com elas. Legal. Então, assim, esse cara passaria um final de semana com essa pessoa? Cara, passaria. Então, eu posso trazer ele para o meu time. Claro, você vai olhar vários outros pontos. Se esse cara me convidar mas esse para um é um jantar, ponto, eu vou feliz ou eu esse vou... é um ponto de exclusão. E esse é um ponto que vai ajudar muito no ambiente futuro do time. Para você ter um ambiente saudável onde as pessoas gostam de estar juntas, onde as pessoas se admiram. Então, ali dentro do seu crivo, e aí tem que ser individual, né? Porque cada pessoa tem um temperamento. Você vai acabar trazendo pessoas que se aproximam um pouco também do seu estilo. Isso. E que gostam de estar juntas. Claro que você não pode só trazer pessoas iguais a você. Não, claro não que pode, não. Né? Então você tem que ter a maturidade de enxergar isso também. Até às vezes, né? Você tem que às vezes puxar o que te complementa. O melhor livro que eu já li sobre esse tema, e eu recomendo para todo mundo que é gestor, se você é empresário, se você
recruta pessoas para sua equipe, chama Fator Atitude. A gente usa pra caramba os conceitos desse livro, é um livro muito legal. Ele ensina como você fazer um processo de recrutamento baseado em atitudes. Por quê? Porque a maioria das empresas, elas recrutam pela performance, mas elas demitem pela atitude, né? Então, eu recruto pelo hard skill. Vou dar um exemplo sobre isso que é legal. Eu recruto pelo hard skill, eu demito pelo soft skill. E aí o livro, ele cria toda uma metodologia de como você identificar quais são as atitudes que eu quero dentro da minha empresa, como medir essas atitudes numa entrevista de emprego. Ou seja, que perguntas que eu faço para eu identificar atitudes e não direcionar a resposta. Porque tem muita pergunta de entrevista que você está direcionando uma resposta. Me diga uma situação em que você tinha uma oportunidade praticamente perdida, mas com a sua intervenção, essa oportunidade ela foi virada. Eu já dei pro cara a resposta. Tipo assim, se o cara não tiver uma história, ele vai inventar uma história que estava perdida e ele virou a situação. Eu não sei se é verdade, se não é. Então eu não consigo medir nada com uma resposta dessa. Agora, se eu faço só uma pergunta aberta, me diz uma situação que estava praticamente perdida e que você estava trabalhando e ela estava praticamente perdida. E ver o que vai acontecer. Você vai identificar se o cara vai contar de uma situação perdida em que ele não tomou nenhuma atitude, ou você vai identificar se ele vai contar uma atitude perdida em que ele tentou fazer um monte de coisa e ou virou ou não virou. Então eu vou conseguir medir mais... O livro traz um monte de dicas. Tem uma história muito legal que eles trazem da Southwest Airlines, lá nos Estados Unidos. Conheço. Que é... Eu nunca voei na Southwest, mas eles... Já fiz um estudo de caso sobre isso. Então, eles têm uma cultura que é o seguinte, eles querem ser a companhia aérea mais divertida dos Estados Unidos. Então, eles querem que os passageiros tenham um tempo muito bom voando. E aí, para isso, eu preciso ter pessoas que entendam essa cultura. Como que eles fazem as entrevistas de emprego dos pilotos? Chega lá um monte de piloto, todo mundo de terno, não sei o que, na sala lá de entrevista. Vem uma menina lá do RH e fala assim, gente, eu tenho aqui essa bermuda marrom, tem para todos vocês, vou deixar aqui à disposição. Quem quiser colocar a bermuda marrom, para vocês ficarem mais confortáveis, vi que vocês são de terno, fica à vontade, tem uma salinha para trocar ali. E deixa lá a bermuda marrom. Um monte de cara falou, tipo assim, não vou botar, eu tô de terno, eu não vou botar uma bermuda para eu ficar de bermuda, sapato e paletó. O primeiro que pega e coloca... Eles tiram da entrevista todo mundo que não coloca. Tá. Se o cara não bota a bermuda marrom, depois ela volta, vê quem tá de bermuda e fala, todo mundo que não tá de bermuda, por favor, obrigado, a gente agradece, mas vocês não têm um perfil para nossa empresa. A gente só quer trabalhar com quem quer se divertir. Então, assim, é um primeiro filtro. Legal. Que ele já... Depois vai ter entrevista, lógico, mas eles falam assim, cara, o cara que ele tem que estar disposto a se divertir. Então, os pilotos lá, eles têm um monte de coisas que eles fazem. O cara, quando ele vai entrando tá todo mundo ali esperando na fila do embarque, o piloto ele passa cumprimentando todo mundo com a sacolinha dele e um livro caindo para fora assim, tipo assim... Como aprender a voar. O guia básico para pilotos iniciantes. Ele sai cumprimentando todo mundo, aí deixa o livro cair no chão, opa, caiu o meu livro e tal. Então eles têm... Isso é cultura, isso é muito legal. Isso é recrutamento. Isso é recrutamento feito do jeito certo. E é cultura também. Cultura. Só para a gente também fechar a questão aqui de gestão de time, mas eu acho que também que é um ponto crucial para o gestor, é quando trocar alguém no time. Né? E eu vou colocar uma conversa que eu já tive com um gestor, que talvez um dos maiores exemplos que eu tenho como gestor, que foi presidente da empresa onde eu trabalhei, e ele falava para mim o seguinte, que assim, exatamente nessa linha de atitude e performance. Né? Falou assim, quem tem boa atitude e boa performance, fácil. Mantém, incentiva, promove. Quem não tem boa atitude e não tem boa performance, fácil também. Fácil também. Você tira. Agora, quem tem um e não tem o outro? Né? Então, aquele que tem boa performance, mas não tem boa atitude, você chama para conversar e dá uma chance para ele. Agora, quem tem boa atitude e não tem boa performance, ele chama para conversar e dá 3 chances para ele. Legal. Então, isso é um ponto que eu aprendi dele e eu achei muito interessante porque quem já tem boa atitude, a atitude é muito mais difícil de você do que performance. Consertar. Performance você ajusta. Né? Então, mas eu acho que esse é um outro ponto. O que vocês acham dessa questão também de trocar? Porque demitir é difícil, né? Não é só para quem é demitido.
né? E demitir também tem que ter uma série de pontos, né? De você avisar a pessoa não ser pega de surpresa e tudo. Né? Demitir é difícil, principalmente porque é você reconhecer talvez um erro que você fez no recrutamento. Às vezes você não recrutou, né? Às vezes estava no time Às depois vezes já estava, ok. Exato. Mas eu acho mais difícil você demitir alguém que você recrutou porque você assumiu um erro, né? É porque você não conseguiu consertar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou recrutou errado mesmo, ou recrutou errado também. A gente estava até falando hoje no carro sobre uma frase do livro Coaching Salespeople into Sales Champions. Para quem não sabe inglês... Como liderar... Liderando o vendedor para se tornar um campeão em vendas. Né? É um livro muito bom para o gestor, recomendo para todos. Mas ele fala uma frase totalmente ligada com isso que você falou. Que as pessoas não querem uma mudança drástica. O que elas querem? Elas querem melhorar as condições onde elas já se encontram. Né? Ou seja, é totalmente isso. Ao invés de fazer essa ruptura, é muito mais fácil eu consertar o percurso. Ensinar esse cara como que alcança um resultado melhor. Mas aí o ponto, Zied, que é exatamente o que eu estava comentando. Quando é uma questão de atitude, é muito mais difícil. E você, como gestor, você passa a ter um risco, que é aquela atitude contaminar o time. Total. Sim. Então, às vezes, por isso que você dá uma chance só. Sim. Entendeu? Porque assim, se você der muita chance, ele tem o risco de contaminar o time e aí você perder o time. E o prejuízo é muito maior. É muito pior. E na prática, como que vocês já conduziram, por exemplo, um processo de demissão? Né? Porque aí eu acho que é algo delicado que todo gestor vai ter que passar em algum momento ou outro, mas como é que vocês gostavam de fazer? Eu acho que o principal ponto de um processo de demissão é que ele não pode ser uma surpresa. Perfeito. Então, assim, a demissão, ela acontece... avisada. Natural. Exato. Avisada, não avisada direto, mas você vai mostrando, ó, isso aqui você não está atendendo aqui, você não está fazendo do jeito que a gente precisa, você está em choque com a cultura aqui, você não está tendo a atitude que a gente espera aqui. Então, assim, e aí é um ponto, né? O gestor não pode ficar distante do time e só cobrar o resultado. Ele tem que estar próximo e ele tem que estar conversando com cada membro da equipe de forma que as pessoas entendam. E essa é uma outra questão da própria missão do gestor, que é avaliar a equipe. Se ele tem dificuldade de posicionar o vendedor nos pontos de melhoria, ele não está certo para a função dele ali. Ele tem que entender que esse feedback constante é essencial, porque lá na frente, numa situação como essa, de você ter que desligar alguém, você tem que terminar um contrato, a facilidade vem para os dois lados quando você faz esse processo antes. Sim. Que é isso que você falou, Eurico. Chama para conversar uma vez, duas ou até três, e sempre mostrando, porque quando você chega no processo de realmente não tem mais jeito, cara, para você vai ser muito mais fácil, porque você vai pensar assim, cara, eu dei todas as chances para essa pessoa, eu já tentei corrigir várias vezes, eu dei as ferramentas. É importante, você tem que dar as ferramentas também para essa pessoa melhorar. E para ela não vai ser uma surpresa. Exatamente. Então, para você se torna fácil, porque você fala assim, poxa, eu fiz o que eu podia. E não só da noite para o dia, caramba. Agora, não é simples, né? Tá, galera? Não, assim, nunca é simples. O processo não é simples. Facilita um pouco. Mas é isso. Para os dois lados. Porque a pessoa já está avisada, você fez o que você podia, mas nunca é simples. Né? Vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas? Vamos, individual. E aí vamos que eu já vou aproveitar e vou entrar nesse ponto agora, fazendo o link dessas duas coisas. Concordo totalmente, se você vai demitir alguém e o cara ficou surpreso, você falhou como gestor. Isso. Agora, o que eu posso fazer antes, eu como gestor, para fazer uma boa gestão de pessoas e não chegar nesse ponto? Ou até para chegar nesse ponto sem uma surpresa. Eu acho que todo gestor ele tem que ter duas rotinas básicas. A primeira é a gestão de equipe, como a gente está falando. Então, ter uma boa condução do grupo, mostrar dentro do grupo quem tem alta performance e premiar essas pessoas na frente do grupo todo. Então, eu acho que quando você está falando de premiação, é sempre na frente de todos, porque isso deixa o exemplo. Quando você está falando de correção, aí é individual. Eu não gosto de fazer isso em grupo. Essa é uma regra básica. Assim, regra básica. Cara, tem que ter, não tem jeito. E aí eu acho que todo gestor precisa ter uma rotina. Seja semanal, seja quinzenal, seja mensal. Vai depender do teu negócio, vai depender de como funciona o seu dia a dia. Individualmente com cada liderado dele. Então, se eu tenho 7 liderados, eu preciso
ter um relacionamento individual com cada um deles, no mínimo uma vez por mês. Esse cara precisa ter uma hora e meia na minha agenda. 7? Não, tem que ser uma vez por semana. Se for 7 caras, uma vez por semana. É. Mas esse cara precisa, eu digo assim, esse cara precisa ter uma hora da minha agenda. Sim. Isso aí. E eu sempre falei pra todo mundo que eu liderei nesse sentido. Essa uma hora é sua, não é minha. É uma hora que, assim, cara, se a gente não tem nada pra tratar, a gente vai almoçar, a gente vai criar relacionamento, que eu preciso estar próximo do cara. Mas é importante, Rodrigo, nesse sentido, se o gestor tem mensagens para passar, a responsabilidade é dele de passar. Não é que a hora é do cara, sim, mas se ele tiver mensagens nesse sentido, você já começa a passar em cada uma dessas reuniões. Mas eu gosto de usar, eu concordo totalmente, é isso mesmo, mas eu gosto de usar essa linguagem, explico para todo mundo, essa hora é sua, porque às vezes eu como gestor não tenho mensagem, digamos, o cara é o meu top performer, é o melhor que eu tenho. Tá tudo bem para ele, tá tudo bem para mim. Cara, a gente não tem nada para falar de negócio, tá tudo fluindo. Não, mas aquela hora ali tá na minha agenda, tá na agenda dele, a gente vai estreitar relacionamento. Mas eu posso até te falar um negócio que acho que é muito legal, cara, porque os top performers dos meus times, e eu sempre pensei nisso, falei assim, por que eu vou falar para esse cara? Ele tá fazendo tudo bem. Sem exagerar, você pode sempre puxar um pouquinho. Perfeito. Desafiar. Não é cobrar além da conta. Não é, exato. Mas é aquele incentivo do sprint final. Muito legal. Sabe? Que você... Cara, vai, você consegue. Sabe o personal trainer que no final, na série, a última... duas, vai. Vai, você vai. Então, assim, é também missão do chefe puxar um pouquinho esse a mais. Perfeito. Entendeu? Sem que isso seja algo que o cara chegar e falar, pô, mas não é suficiente. Não é isso, é você mostrar para ele que ele ainda consegue, é você desafiar nesse sentido. Isso eu acho muito legal também. E acho que a gente tem que ter em mente que o vendedor é o nosso cliente. O gestor ele tem que entender que o vendedor, a equipe dele, né, que são os clientes dele. E aí sempre ele tem que estar proposto a entender e ouvir como que ele pode ajudar melhor. Então até uma pergunta que eu sempre faço nessas reuniões de acompanhamento é: como que eu posso te ajudar? Porque às vezes aquele cara está passando por uma necessidade emocional de ter alguém ali perto dele para pegar na mão e passar por alguma situação ali, ou dentro de casa, ou pessoal mesmo, ou qualquer que seja. Às vezes não, ele está com uma dificuldade de se inserir em algum mercado específico, ele está com alguma dificuldade no processo comercial, ele está com alguma dificuldade em alguma engrenagem ali que você sempre tem alguma coisa para ajudar, por mais que aquele cara seja um top performer. Então essa pergunta eu acho que nos coloca à disposição, assim como o vendedor, para manter aquele cliente, para receber mais recomendações, para gerar novos negócios, ele está sempre perto do cliente e sempre perguntando, como que eu posso te ajudar? Essa tem que ser uma atitude também do gestor. Legal. Como que eu posso te ajudar? Deixa eu aumentar um pouquinho até essa discussão, Zi, que eu acho que é legal, porque é o seguinte, vamos lá. Você falou um pouco de conhecimento, né? O gestor tem que conhecer cada um do seu time, né? E a gente pode até entrar um pouco mais nisso, mas vamos colocar assim, de que uma vez que o gestor conhece um pouco de cada um, será que ele tem que tratar todo mundo da mesma forma ou não? E aí, em termos de técnica, de gestão, eu fiz um curso na época que eu trabalhava na SAP e era sobre gestão, que foi muito, muito interessante. Se eu não me engano, é do Blanchard, né? Depois a gente pode colocar na descrição direitinho, mas que é sobre liderança e que ele coloca assim 4 formas de você gerir uma pessoa, um membro de um time seu, né? Então você pode direcionar, e aí eu vou colocar aqui habilidades que um gestor tem que ter, certo? Direcionar, orientar, suportar e delegar, né? E aí o mais importante é o seguinte, não é só saber fazer cada uma dessas 4, é saber quando fazer cada uma e para quem, né? Então quando você, por exemplo, e aí segundo, né, o que é colocado, quando você tem alguém que está fazendo uma atividade pela primeira vez, ou é novo, ou é recém-promovido, ou recém-contratado, a função do gestor é direcionar. Ele não sabe ainda fazer, ou ele é um júnior. Você vai ligar para o seu cliente, vai falar isso, isso e isso, né? Então, vá lá e faça. Quando ele já começa a saber um pouco, e aí já começa a praticar, e aí ele já começa a saber, você faz o seguinte, olha, você vai lá, mas o que você acha que você deve fazer e falar para o seu cliente? Então, você pergunta, você não direciona, mas você provoca.
O coach. Então você começa a provocar nele que ele comece a, por si só, a definir o que ele tem que fazer. Depois, você, que ele já sabe, já experimentou, já está conseguindo pensar por conta própria e tudo, você se coloca como aquele que vai apenas suportá-lo. Ou seja, ele ainda não tem toda a segurança do mundo, então você quer que eu vá com você? Eu vou com você conduz, se eu precisar, você me pede, eu te ajudo, mas eu estou junto com você, então eu estou suportando você. Então eu estou colocando aqui níveis de maturidade. E o último é aquele que já sabe fazer, às vezes melhor do que você, gestor. Você delega, você entrega e cobra o resultado só. Entendeu? E se coloca à disposição, mas você sabe que vai ser exceção ele te pedir uma ajuda. Entendeu? E talvez a ajuda que ele vai te pedir não é na ação junto ao cliente, mas é alguma coisa interna que você precisa ajudar ele a uma aprovação ou alguma coisa. Então, assim, é muito interessante você primeiro conhecer cada um e você aplicar a forma correta de você gerir cada um. Né? O que vocês acham disso aí? Tem algo que vocês já vivenciaram nessa linha? Eu acho assim, aí são muitos casos muito individuais, né? E eu acho que o gestor ele tem que estar pronto para lidar com todos esses. Isso que você falou do cara saber quando usar cada um desses itens com quem, só reforça o que a gente falou aqui. Ele precisa conhecer o time e ele precisa conhecer as pessoas do time. Ele precisa ter um relacionamento como equipe, a equipe precisa ver ele como líder, individualmente cada um também tem que ver ele como líder. E ele precisa conhecer individualmente os objetivos de cada um, as situações que cada um está passando, que isso que o Zé falou, que é muito legal. Você tem que entender que a sua equipe ela é formada por pessoas e pessoas têm uma vida emocional, têm a vida financeira, têm a vida profissional e talvez a maior parte do tempo dela ela passe ali com você. Se você não está nem aí para as outras áreas da vida dela, só está ali para o resultado profissional, rapidamente você vai perder essa pessoa. Excelente. Né? Então, pessoas compram pessoas, volta muito naquilo. Se você volta até no recrutamento, se você recrutou o cara e o cara te comprou no recrutamento, você precisa se provar nas reuniões 1 a 1 com cada um, na liderança, na mentoria, no coaching que você está fazendo ali individualmente. Né? Aquele passo por cada uma dessas fases que o Eurico falou, né? Exatamente. Isso que você falou, Eurico, é o processo, a evolução natural. A gente lida muito com isso porque a gente traz pessoas que não conhecem o processo que a gente trabalha na nossa empresa comercial, a gente traz pessoas que não conhecem o produto. Né? No recrutamento a gente procura muito mais o perfil dessa pessoa, porque a gente acredita que tanto o processo quanto o produto a gente consegue ensinar. Sim. Né? E aí é aquilo que você falou lá no início, a atitude. Quando eu vejo a atitude de uma pessoa que é uma atitude de aprendiz, uma atitude de uma pessoa que vai esvaziar o copo, entender que ele vai aprender muitas vezes um produto novo, um processo novo, e eu percebo isso durante o processo de recrutamento, opa, eu não me importo se esse cara nunca vendeu isso, eu não me importo se esse cara vendia de uma forma, em um processo totalmente diferente. Eu estou vendo aqui o potencial de uma pessoa que eu posso trabalhar ele, então a gente pega a pessoa desse estágiozinho mesmo de pegar na mão, sair junto, ir para a rua e até o cara chegar lá na frente que você fala, dá só o direcionamento ali, o suporte, depois o direcionamento. E é um processo natural. E nessas etapas, que é muito importante voltando um pouco no que o Rodrigo falou, é esse acompanhamento mensal ou semanal, dependendo do tamanho da sua equipe. Do tamanho da equipe, do tamanho da equipe. Hoje a gente tem 32. Dentro de várias atividades, a gente tenta tirar um tempo para isso, mas semanal a gente não consegue. 32, 1 hora por semana, fora o tanto de outras coisas. Então a gente tenta fazer mensal, mas com alguns casos específicos, semanalmente tentando conversar, seja por telefone, ou seja por WhatsApp, alguma questão específica. Pontos de contato. Né? Pontos de contato, exatamente. Mas esses pontos de contato e esse acompanhamento mensal é muito interessante, porque isso ajuda muito a pessoa dentro daquele assim... E sabe o que é engraçado? Nesse momento, o cara fala, o cara se abre. Muitas vezes você vai só dando Na hora que ele senta na sua cadeira, às vezes vou dar um exemplo de um cara que não está performando bem. Você não precisa chegar para ele e falar assim, Eurico, por que você não está performando bem? Quando você senta na frente e fala assim, Eurico, como é que você tá, cara? Como é que estão as coisas? Ele começa a falar tudo. Ele começa, cara, tá difícil por causa disso. Então ele já tá ali fazendo o diagnóstico. E se você ficar ali só no... Por que você acha que está acontecendo isso? Por que ele vai
vendo os erros dele. Então você fica numa posição um pouco mais ao lado dele, não de cima para baixo. Pô, você não fez isso, não fez aquilo. Quando você coloca uma postura ali que ele mesmo vai chegar nessa conclusão. Sim. E na hora que ele chega nessa conclusão, aí no final você, de fato, vai para esses direcionamentos junto com ele, né? Porque a maioria das coisas ele mesmo já falou. Até um pouco de técnica e um pouco de psicológico, né? Você vê que alguma deficiência técnica dele durante o processo, você tem que identificar isso. E também, se for algo psicológico, você tem que estar ali e ele percebe que você está do lado dele. A questão psicológica, eu acho que aí também é um outro tema que a gente pode também, né, explorar demais, talvez em outro episódio, mas tem alguns pontos que são muito legais, que é o seguinte, né? O gestor pode desafiar, né? Então é você sempre provocar para que ele não se entre numa zona de conforto. Você pode estimular ele a aprender. E aí é um ponto também legal, porque assim, na história da autogestão, né? Ah, mas você vai me pagar um... Não. Cara, corre atrás. Eu posso te dizer aonde tem. Vai. Tem livro para ler, tem podcast para ouvir, tem conhecimento hoje, é o que não falta. Então assim, você pode, como gestor, estimular várias coisas. Eu acho que um ponto importante aí é você conhecer, e aí isso que você comentou agora, Zé, é você conhecer cada um, como cada um funciona, né? Então você vai provocar, você vai questionar de acordo com cada um funciona. Sim. Então assim, vai ter gente que é mais introvertida, que demora mais para falar, vai ter gente que fala além do que, né? E aí perde o foco mais rápido. Sim. E você sinaliza. Então tem várias formas que você pode ajudar dentro da peculiaridade de cada um a você extrair o melhor de cada um da equipe aí. Eu acho que esse é um ponto muito legal. Aqueles testes de personalidade. Tem ferramenta demais. É um tema assim, a gente vai ter mais um monte de episódios que a gente vai falar sobre isso, né? Tinha até um tópico que a gente gostaria de falar hoje, não vai dar tempo, mas a gente deixa para um próximo, que é a questão do seguinte. O cara que é jogador, ele vai ser necessariamente um bom técnico, o cara que é vendedor vai ser um bom gestor, o cara que é profissional vai ser um bom líder, né? Isso é para um outro episódio que a gente vai falar, acho que a gente ainda vai ter outros episódios que a gente vai falar dessa questão de gestão individual de pessoas, que é um ponto, acho que importantíssimo e dá pra gente expandir demais. Bastante. Queria fazer uma última rodada aqui pra gente fechar, 2 rodadas na verdade. Uma primeira, cada um vai falar desse tópico que a gente discutiu aqui hoje, sobre gestão, né? Liderança de pessoas. O que a gente pode extrair para quem não é vendedor? Na linha do que a gente sempre fala, de todo mundo é vendedor. E depois a gente vai rodar de novo com a dica final do episódio. A gente passar uma dica para quem está ouvindo, se a gente fosse reforçar uma das coisas. Legal. Para quem não é vendedor, né, e quem não é gestor de vendas, vamos colocar assim, eu acho que tem muita coisa aqui. Né? Vamos colocar primeiro, rapidamente. Todo mundo tem a sua própria meta. Ou todo mundo está inserido em uma equipe, ou tem uma família, né? Então, você tem que olhar isso daí sempre como uma gestão que você tem que fazer. E aqui a gente falou de várias coisas, que é você definir sua meta, como é que você age em cada situação, como você comemora ou elogia, ou como você critica, né? E aí como você trata ao longo do tempo a própria performance, como você vê a atitude e você consegue dar um retorno sobre a atitude. Eu acho que tem muita coisa para você colocar, mesmo que seja para alguém que não é de uma equipe de vendas. Legal. Meta, hoje, toda área tem. Todo mundo tem. Zi. Eu acho que é isso. Antes de entrar no mundo de vendas, era empreendedor, tive uma rede, 4 lojas e tudo que a gente falou hoje se aplicava para mim naquela época. Eu tinha vários atendentes, outras funções também ali dentro, mas tudo que a gente falou aqui hoje se aplicava aqui. Então, quando a gente fala, né, o Eurico até falou aí de novo, o gestor, a gente remete a gestor de uma equipe comercial, né, o técnico de uma equipe comercial. Mas é tudo. Você é técnico, gestor da sua família, junto com a sua esposa. Você, muitas vezes, exerce o papel de liderança dentro do seu grupo social, dentro da sua igreja, dentro do seu time. Então, mesmo não sendo técnico,
às vezes o capitão. Então, tudo que a gente falou que também se aplica para esse cara. Liderança. Né? Então, assim como todo mundo é vendedor, acho que o que a gente tira desse bate-papo aqui, como o Rodrigo falou, muito mais coisa para a gente conversar, todo mundo é gestor. Isso, né? E começa pelo ponto que o Rodrigo falou lá no início. Cada um é mesmo que você não seja gestor de um grupo, você é gestor de si mesmo. Perfeito. Essa é a minha dica. O meu ponto aqui para todo mundo é vendedor e todo mundo é gestor. E eu diria o seguinte: liderança tem muito a ver com comunicação. Se você consegue comunicar bem o que você está esperando de outras pessoas, você tem o início ali da formação de um bom líder. Agora, você não vai achar nenhum bom líder que não sabe se comunicar bem. Né? Então, eu iria por aí. Excelente. E, para a gente fechar, uma dica prática. Uma dica prática para quem está assistindo a gente. Bom, a minha dica prática, eu vou voltar no início lá e reforçar o ponto de que o primeiro e mais importante gestor de cada um é você mesmo. Então, assim, leve isso em consideração. A responsabilidade pela gestão da sua carreira é sua. E isso em qualquer posição que você tiver, seja você um vendedor, seja você um gestor, mas primeiro você tem que ter a questão de que você é o gestor de você mesmo, das suas metas, dos seus aprendizados, do seu desenvolvimento e da sua carreira. Então esse é o primeiro ponto e todo mundo tem que ter essa consciência. Perfeito. Legal. Eu acho que uma coisa que fala muito para mim é que o vendedor, né, é o cliente do gestor. E a gente não pega vendedor bom para ele fazer uma boa venda. Ele tem que estudar antes o cliente, ele tem que se preparar, ele tem que se aperfeiçoar para aquilo. A mesma coisa do gestor. Quando ele encara que o vendedor é o cliente dele, ele precisa de fato estudar, se preparar, entender o perfil de cada um, buscar conhecimento sempre. Aí ele vai estar atendendo o cliente dele da melhor forma. Então ele vai estar atendendo o vendedor da melhor forma, ele vai ser o melhor líder nesse sentido. Show. Legal. E a minha dica prática é a seguinte, acho que tudo é relacionamento. Se você tem uma equipe, se você tem liderados, para você se tornar um bom líder, para você se tornar um exemplo, para as pessoas te seguirem, te ouvirem e quererem ir para onde você está apontando, você precisa se relacionar com elas. Tanto numa esfera de time, quanto numa esfera individual. E esse relacionamento, quando você consegue estreitar esse relacionamento, é quando você descobre as dores, as dificuldades, os desejos, os objetivos, e aí você consegue se colocar numa posição para ajudar cada membro do seu time a alcançar o objetivo pessoal dele, o time ao alcançar o objetivo seu como gestor para o time, e a você como gestor a alcançar o objetivo que a empresa está esperando de você. Tudo acho que é relacionamento. Vamos chegando então ao final, nosso 4º episódio do podcast Vendas a Esporte. Obrigado você que acompanhou a gente. Segue a gente nas redes sociais, o CT de Vendas, o Rodrigo Spínola, Zied Sami e o Eurico Spínola. Tem muita coisa lá nas nossas redes sociais sobre esse tema, sobre todo mundo é vendedor, todo mundo é gestor. Tá vindo muito material bacana. Obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Valeu!